Amém, amém. A paz do Senhor Jesus, para quem vai ouvir depois pelo áudio, a paz do Senhor Jesus pro pessoal do Meet, pro YouTube, Facebook, Instagram, amém. Hoje a aula é bem curtinha, gente, são só 12 versículos, é bem rápida, acho que não vai dar nem meia hora, é bem rapidinha mesmo. E eu vou ser bem objetiva também, porque eu não tô muito legal, né? Então eu vou fazer bem objetiva, tô bem cansada. A paz, Cláudia. Então eu vou fazer bem objetiva a aula, tá? Hoje a gente vai falar sobre a morte de Isbosete, né? Então, agora vai começar a se abrir o caminho para Davi se tornar rei sobre todo Israel. Então, hoje a gente vai falar sobre a morte do filho de Saul, o Isbosete, que era o rei ali, né? Que Abner havia colocado como rei, né? Então, a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? E vamos ver o posicionamento de Davi com relação a isso, né? A paz, amém. Com relação a isso. E na quinta-feira, Davi vira rei. Então, na quinta-feira, a gente vê que Davi vai virar rei sobre todo Israel. Não vai ser mais só sobre Judá, mas vai ser sobre todo Israel. Mas ele vai ter passado, né? Ele passou 7 anos e meio ali como rei somente de Judá. Então, depois de 7 anos e meio, é que ele veio da morte de Saul, né? Depois de 7 anos e meio da morte de Saul, é que ele se torna rei sobre todo Israel. Hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre o filho de Jonatas. A gente vai ver que Jonatas deixou um filho, né? E a Bíblia vai falar sobre isso. Porque as pessoas, elas não vão querer mais a casa de Saul para reinar, né? E a Bíblia vai falar pra gente que a verdade é que para reinar o que havia sobrado era o filho de Jonatas. Mas ele não poderia reinar. A gente vai falar sobre isso. Havia uma condição nele, né, uma condição física, que era proibido reinar nessa condição, não podia, né? A pessoa vivia até afastada, vivia até isolada, como se fosse um leproso, né? Era assim. Então a gente vai falar mais pra frente, quando Davi for chamar o filho de Jonatas, a gente vai ver que ele morava, na verdade, em um lugar afastado, né? Em um lugar ali, né, onde viviam as pessoas enfermas, doentes, etc, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4, é rapidinho, é simples esse capítulo, tá bom? Então eu vou orar agora e a gente começa a falar sobre o capítulo 4, amém. Meu Deus, obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa palavra, diante da Tua santa presença. Pai, nos renova, nos revigora, Pai, em nome de Jesus. Derrama sobre nós a Tua força, Pai. Nos levanta, meu Deus. Nos faça fortes. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda nessa caminhada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meu Senhor, que o Senhor derrame sobre nós sabedoria, derrame sobre nós discernimento, que o Senhor nos ensine pela Tua palavra, que o Senhor, Pai, torne a Sua palavra clara e simples aos nossos ouvidos, aos nossos corações e às nossas mentes, para que nós não venhamos a ser confundidos com falsas doutrinas, Pai, mas que venhamos a conhecer a única verdade que liberta, que é a Sua, Pai, a única doutrina que liberta, que é a sã doutrina, que é Tua, Pai, amém. Que venhamos a ter essa compreensão, meu Deus, amém. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a compreender a Tua palavra, nos ajuda a ouvir a Tua voz, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor nos livre de todo o mal, amém. Então, a gente lembra o que aconteceu na história, né? Abner morreu, tá? Então, isso é muito importante pra gente entender esse capítulo de agora. Abner morreu. Provavelmente com 5 anos e meio ali do reinado de Isbosete, Abner morreu. E a gente lembra que a Bíblia fala que Isbosete reinou 2 anos, né? Enquanto que Davi reinou 7 anos e meio lá em Hebron, né? E a conta não bate, né? Eu já falei sobre isso, né? Porque são 2 anos de Isbosete e 7 anos e meio de Davi. E quando Isbosete morre, Davi se torna rei sobre todo Israel. Mas a verdade, penso eu deduzo, que esses 5 anos e meio que tá quebrando, que tá dando de diferença, são os anos em que Abner esteve à frente, né? Porque a verdade é que Isbosete, ao que parece, Isbosete era rei de ter só a coroa na cabeça. Mas parece que quem mandava, quem decidia, né, era Abner. Parece que Abner é que tinha o pulso firme. A paz, Jéssica. Parece que Abner é que tinha o pulso firme, Abner é que comandava, né? Tanto é que, ao meu ver, parece que todo Israel, todo o povo de Israel se sentia seguro porque Abner estava ali. Então, quando Abner morre,
passa a ser um reinado nas mãos de Isbosete. E Isbosete se revela um rei muito fraco, né? Um rei covarde, a gente lembra que ele era covarde, medroso, né? Um rei muito fraco, né? Então, o povo começa a reparar que Davi seria um rei melhor, né? Fala, não, Isbosete é muito fraquinho, Davi é um rei mais forte, né? Então, começa a surgir essa vontade do próprio povo de querer Davi. Mas a gente vai ver que vai acontecer algo aqui na história agora, né? Que eles vão tentar acabar com aquilo que estava atrapalhando Davi ser rei, que era o que? Isbosete. Então eles pensam, Isbosete que está atrapalhando Davi ser rei de todo Israel, então vamos matar Isbosete, né? Então eles vão agir dessa forma, e a gente já vai falar sobre isso, quem é que vai fazer isso, né? E então eles vão lá para Davi, fala, Davi, o que te impedia de ser rei sobre Israel era Isbosete, né? Isbosete era rei, era um péssimo rei, porque Abner morreu, então esses 2 anos sem Abner, Isbosete tem se mostrado um péssimo rei, então a gente resolveu o problema, ele tá morto, agora você pode ser rei sobre todo Israel. Então a gente vai ver o que Davi vai falar para essas pessoas quando eles forem fazer isso, tá? Então no versículo 1 diz assim, ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. O que acontece aqui? Tá falando aqui o que eu acabei de explicar. A paz, Cida. Abner morreu, a gente lembra. Então, quando Abner morreu, Isbosete afrouxou. Ele era um rei, gente, frouxo. Era um rei que se bobeasse, se viesse alguém invadindo a cidade, tentando alguma coisa, ele ia entregar o reino. Ele ia falar, toma minha cadeira, toma meu trono, né? Ele era um rei assim. Então, no versículo 1 diz que depois que Abner morreu, ele afrouxou. O reinado dele era horrível. Era um rei fraco, era um rei medroso, covarde. Então, diante disso, vendo que Abner morreu e que o rei deles era frouxo, um rei fraco, Israel ficou com medo. Todo Israel pasmou, todo Israel ficou com medo porque, nossa, e agora? A paz, Adriano. E agora? Nós estamos na mão de um homem fraco. Se chegar alguém aqui oferecendo alguma coisa para ele, ele entrega a gente, né? Ele faz a gente virar escravo. Então, o povo começou a não confiar em Isbosete, porque a verdade é que Isbosete era forte por causa de Abner, né? Então, no versículo 2, diz aqui que tinha Isbosete, o filho de Saul, 2 homens capitães de tropas. Provavelmente, esses 2 homens ficaram no lugar de Abner. A gente vai ver que eles tinham acesso ali ao rei, né? Então, parece que eles ficaram no lugar de Abner. Abner morreu, né? O Isbosete continuou o reinado dele ali por 2 anos, até a morte dele. E então, ele tinha 2 soldados ali cumprindo o lugar de Abner, que são esses 2 homens aqui que a gente vai falar agora, tá? Que são homens importantes nessa história. Então, um deles se chamava Baaná, o outro se chamava Recabe. Eles eram filhos de Rimon, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim. Então, aqui está falando que esses 2 homens, eles moravam, né, em Beerote. Eles não moravam ali em Gibeá, não moravam ali naquele território, né, onde era a descendência de Saul. Mas eles eram de Beerote. E Beerote pertencia a quem? A Benjamim. E eles eram benjamitas, tá? Tá falando pra gente sobre de onde eles vêm, qual tribo eles são, né? Porque para mostrar pra gente o quão absurdo vai ser o que eles vão fazer, porque a verdade é que eles são da tribo do rei. E eles vão fazer com o rei o que eles vão fazer agora, a gente vai ver. E eles são da tribo de Saul, né? Eles são de Benjamim, não é outra tribo que vai fazer, é a própria tribo de Saul. Então, no versículo 3, diz que tinham fugido os Beerotitas para Gitaim. E ali tem peregrinado até o dia de hoje, né? Então diz aqui, né, até o dia de hoje, até o dia que esse livro foi escrito, né, diz que esses Beerotitas acabaram fugindo, não explica pra gente como que foi isso, mas eles acabaram saindo e indo morar ali em Gitaim. Mas são benjamitas, são da tribo de Benjamim, esse povo. Então no versículo 4 diz algo aqui que não havia sido falado até agora. Diz que Jonatas tinha um filho. Por que isso vai ser falado agora? Porque Isbosete vai morrer. Isbosete vai morrer e não vai ter mais ninguém na casa de Saul que possa ser rei. E é isso que vai ser mostrado agora. Não tem mais ninguém na casa de Saul que possa ser rei. Então,
quem vai ser rei? Eles vão querer Davi. Senão eles iam tentar o filho de Jonatas como rei, né? Mas o filho de Jonatas a gente vai ver que ele não podia ser rei. Então no versículo 4 diz, a gente pode achar estranho, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas como uma criança vai ser rei, 15 anos, 10 anos, 11 anos, né? A gente vai ver na história de Israel que vai ter um menino de 7 anos que ele vai virar rei, gente. Então acontecia, ele vai virar rei com 7 anos por aí, ele bem novinho ele vai virar rei. Então no versículo 4 vai falar sobre o filho de Jonatas. Então diz assim, e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Ele era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Gisreal. Então, quando Jonatas morreu, quando o pai desse menino morreu, de Mefibosete, ele tinha 5 anos de idade. Então, aqui a gente lembra que passaram-se 7 anos e meio agora na história, porque Isbosete vai morrer e Davi vai virar rei sobre todo Israel. Então, passou 7 anos e meio. Então, ele tinha 5 anos, mais 7 anos e meio, dá 12 anos e meio, né? Então, esse menino agora tem 12 anos e meio. Ele podia virar rei, gente, para a cidade. Podia, não tinha problema nenhum. Ele ia ser orientado por um ancião, por alguém ali, mas ele podia virar rei, né? Mas agora vai falar qual é a condição dele não virar rei. Ele não vai virar rei por causa da idade dele. Com 12 anos, 13 anos, ele podia virar rei. Mas ele não vai virar rei por causa da condição dele. Quando aconteceu, né, aquela guerra entre Israel e os filisteus, onde Saul morreu, a ama dele, né, começou a fugir. Por quê? Poxa, os filisteus vão vir até aqui, vão ver que ele é filho de Jonatas e vão matar ele, porque ele é o herdeiro do trono, né? Ele é o único herdeiro do trono que está vivo, vem vindo do primogênito, né? Então a ama foi levar ele para fugir. E quando ela pegou ele no colo para fugir mais rápido e tentar correr ali dos filisteus, ele caiu. Quando ele caiu, uma carroça passou nos pés dele, né? E ele ficou com uma deficiência nos 2 pés. Fala que ele ficou com uma dificuldade ali, uma deformidade nos 2 pés. Não só em um, mas nos 2 pés dele. E isso era uma condição de não se tornar rei. Na lei deles, na época ali, não podia se tornar rei alguém nessas condições, né? Então é por isso que está falando isso no versículo 4. Então não podia colocar mais ninguém ali da casa de Saul no lugar. Isbosete morreu, não tem mais ninguém da casa de Saul para colocar. Então vamos pôr Davi, né? Então é nesse sentido que está falando pra gente. Então diz no versículo 4 isso. Diz que Jonatas, filho de Saul, tinha um filho, né? Aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Gisreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. A gente vai ver mais pra frente sobre ele de novo, né? Quando Davi se tornar rei de todo Israel, a gente vai falar sobre Mefibosete, tá? Então no versículo 5 agora volta para Isbosete. Então no versículo 5 diz que foram os filhos de Rimon, aqueles 2 capitães que falou uns versículos atrás. Esses 2 capitães aí, os berotitas da tribo de Benjamim, Recabe e Baná, eles entraram na casa de Isbosete, diz no versículo 5, né? E era a hora mais quente do dia, gente. Era lá por volta de meio-dia. E o rei estava dormindo, né? Todo mundo trabalhando e o rei dormindo, né? Os benefícios de ser rei. Em pleno meio-dia, ele lá descansando, dormindo na casa dele. E os servos trabalhando. Então, eles entraram meio-dia, gente. Aqui tá querendo mostrar também o quão absurdo que foi, que eles mataram o rei, não foi na calada da noite, eles mataram o rei em plena luz do dia, era meio-dia e eles foram lá matar o rei, né? Então diz isso, e então era meio-dia, estava o rei deitado dormindo, e então esses homens entraram, né? E diz que eles foram até o meio da casa de Isbosete, né? E eles, provavelmente alguém deve ter visto, algo aconteceu, porque eles fingiram que estavam indo buscar trigo. Eles estavam fingindo que estavam entrando na casa do rei para buscar trigo, para fazer pão, alguma coisa para os soldados, para eles, né? Então eles fingiram isso, mas não era, o intuito deles não era buscar trigo. E eles fingiram que estavam indo buscar trigo. E então eles foram lá e feriram o rei pela 5ª costela, né? Então mataram o rei. Então Recabe e Baná fugiram. Então no versículo 7 diz:
porque entraram na sua casa, eles fugiram por quê, né? Porque entraram na casa do rei, estando ele na cama deitado. Eles mataram, gente, foi totalmente, né, cruel o que eles fizeram. Não tinha chance de defesa para Isbosete. Isbosete estava dormindo, relaxado na cama dele, né? Em pleno meio-dia, quando você fica mais mole ainda, né? Então, é isso que está querendo dizer. Eles não deram chance nenhuma, né? Foi de uma forma muito injusta que eles mataram. Então, eles fugiram, né? Aí aqui diz no versículo 7 que eles fugiram porque eles tinham entrado na casa do rei. O rei estava deitado no quarto dele. E mataram o rei no quarto dele, cortaram a cabeça do rei ali, né? A gente vai ver que eles cortaram a cabeça de Isbosete e devem ter escondido em alguma bolsa, algum lugar ali, e saíram, fugiram. Porque agora eles vão para Davi com aquela cabeça, né? Então eles esconderam a cabeça ali e saíram de lá tranquilos. Então diz que eles pegaram a cabeça do rei Isbosete, né? E ficaram caminhando por toda a planície. Por quê? Eles estão aonde aqui? Eles estão em Benjamim. Agora eles vão caminhar, gente, até Hebron. Eles vão ficar andando com essa cabeça até lá onde Davi mora. Então eles devem ter colocado em alguma bolsa, né? E eles vão sem parar, né? Para que não sejam pegos. Então eles vão andando sem parada para chegar logo ali em Davi, para Davi proteger eles. Eles achavam isso, né? Eles falaram, pô, a gente fez um favor para Davi. A gente matou o rei que impedia ele de ser rei. Então a gente está protegido com Davi. Vamos ficar lá com Davi, né? Então diz que eles caminharam e essa caminhada deles levou a gente até a noite. A gente lembra que eles mataram meio-dia. Agora eles vão caminhando até a noite. Já anoiteceu e eles estão caminhando. Então eles chegaram ali em Davi, no versículo 8. Chegam ali em Davi, levam a cabeça de Isbosete para Davi, ali em Hebron, e chegaram e falam lá para Davi, né? Ó, Davi, pega, né? Ó aqui a cabeça do rei Isbosete, tá aqui, né? O filho de Saul, teu inimigo, né? O que procurava a tua morte, né? Assim, Deus vingou hoje o Senhor, meu rei, né? De Saul e da casa dele, da descendência dele, né? Então já começam a chamar ali Davi de rei, né? E falam que dessa forma Davi foi vingado. E então, no versículo 9, diz que Davi respondeu para Recabe e para Baná, né? Para esses dois homens benjamitas, né? Ele falou assim para os dois: vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. A paz, Leandra. Então aqui ele diz: vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Então aqui ele diz: eu juro por Deus, pelo Deus que remiu a minha alma de toda angústia, porque hoje eu sou rei, né? Eu já passei muito perrengue, mas hoje eu sou rei. Eu juro por esse Deus, diz Davi. No versículo 10 ele continua: se com aquele que veio para mim lá em Ziclag, me contando da morte de Saul, achando que estava me trazendo boas novas, se com ele eu não tive compaixão, eu matei ele, o que ele merecia era a morte, quanto mais eu vou fazer com aquele que vem com a cabeça do rei, né? Quanto mais aquele que vem com a cabeça do filho de Saul. Então ele já chega falando isso. Não, a recompensa de vocês não é o que vocês estão pensando. Então no versículo 10 ele diz isso. Davi diz: se aquele que me trouxe novas, me trouxe notícias, dizendo, ó, Saul tá morto, e ele achou que essas notícias iam ser boas para mim, e eu fiz questão de matá-lo lá em Ziclag, né? Porque essa foi a recompensa dele por apenas ter me contado notícias. A gente vê aqui que Davi sabia que esse homem não tinha matado Saul. Porque a gente lembra que esse amalequita havia chegado lá em Davi e falou: Saul me pediu para matar ele, eu matei, né? Mas aqui Davi deixa claro que ele sabia que não foi esse amalequita que matou, né? Saul jamais pediria: amalequita me mata, né? Então Davi sabia disso, mas ele achou que Davi ia ficar feliz pela notícia. E Davi fala: se com aquele que só me trouxe a notícia e não havia matado Saul, mas ele me trouxe a notícia achando que eu ia ficar feliz, o fim dele foi a morte, porque era o que era justo para ele, quanto mais vocês que estão vindo aqui com a cabeça e mataram ainda um rei, né? Mataram ainda a descendência de Saul. Então ele continua isso no versículo 11, ele diz: quanto mais eu vou fazer a vocês, seus ímpios, né? Que vocês mataram um homem que era justo na casa dele, na cama dele.
Agora, pois, vocês acham que eu não ia cobrar o sangue da mão de vocês? Vocês acham que eu não mataria vocês, não exterminaria vocês da face da terra? Então, no versículo 12, diz que Davi foi e deu ordem aos soldados dele para que matassem aqueles 2 homens. Então, os 2 homens mataram e, como aviso, né, como advertência, Davi mandou cortar as mãos desses 2 homens e os pés, né? E colocou ali pendurado sobre o tanque de Hebron, né? Para que todo mundo visse, para que todo mundo tivesse consciência de que não é bom que eles fizeram, não. Ir lá matar um rei, e piorou do jeito que ele fez, né? Na surdina, o homem dormindo, quieto, né? Então, Davi deixa muito claro que ele não aprovou isso. Então, aqui diz: tomaram, porém, a cabeça de Isbosete. Então, lembra, os 2 homens vieram trazendo a cabeça de Isbosete para Davi. Davi pegou a cabeça e enterrou, sepultou a cabeça de Isbosete ali onde ele havia sepultado também Abner. Então, naquela sepultura onde ele havia enterrado Abner, ali em Hebron, ele sepultou também a cabeça de Isbosete. O corpo não fala, né, onde foi sepultado. Provavelmente foi lá em Benjamim. Mas Davi, ele não foi se meter lá com Benjamim, porque senão podia ter uma guerra civil, né? Podiam achar que foi Davi que mandou, ainda mais que esses 2 homens vieram com a cabeça para Davi, né? Então iam achar que Davi que mandou matar. E Davi não queria, nunca quis, né, tomar o trono dessa forma, né? Então Davi deixa claro que ele não tem participação com isso. Então a gente vai terminar aqui hoje a aula. Eu falei que era rapidinho hoje, glória a Deus, amém. E quinta-feira a gente vai ver que Davi vai se tornar rei, então. Davi vai virar rei sobre todo Israel, né? Amém. E então a gente vai começar a falar sobre o reinado de Davi sobre todo Israel. A principal coisa que Davi quer fazer, a gente observa desde o tempo que ele estava em Judá, é unificar o povo, né? Ele tem muito esse interesse, né, de tornar todos um povo só, né, para todo mundo se ajudar, para não haver rixa de tribos, né? Ele tem muito esse interesse, Davi. Então agora ele, como rei de todo Israel, a gente vai ver que vai começar a saga para ele conquistar as terras que Deus havia dado e não haviam sido conquistadas, porque Saul ficou naquela ânsia de querer pegar Davi, né? Então ao invés dele ir lá e correr atrás das terras que Deus havia prometido e eles ainda não haviam conquistado, ele ficou correndo atrás de Davi 10 anos, né? Então não, agora a gente vai ver que Davi vai começar a conquistar esse território, a gente vai ver que Davi vai sair bastante pra guerra, Davi vai ser um grande guerreiro, e a gente vai começar a falar sobre isso, tá bom? Então a gente vai começar a falar sobre isso na quinta-feira. Então Davi se torna rei e ele começa a fazer essa expedição, sair conquistando mais terras, né? Então, a gente vai ver que vai haver um tempo ali na história que Davi começa a sossegar demais, né? Já conquistei muita terra, agora eu vou ficar aqui descansando no meu palácio, né? E a gente vai falar sobre isso, tá? Que é quando ele conhece ele Batseba e vai custar alto para ele esse pecado, tá bom? Então, amém, gente. Que Deus abençoe a todos nós, amém. Um bom descanso a todos nós, amém. Que Deus nos revigore, nos renove, amém. Ai, gente, orem por mim e eu oro por vocês, tá bom? Amém. Amém. Eu tô pensando em parar essa semana, né? Tô pensando em parar dia 22 ou 23. Tô vendo ainda esse sábado eu vou dar aula. E ficar uma semana pelo menos parada, né? Porque eu tô bem cansada, bem exausta, né? Eu vim de um ano aí que eu não vivi o luto, né? Eu perdi 2 filhos, perdi meu padrasto. E, nossa, e fora a pneumonia que eu me tratei também, tudo, né? Naquela correria, tudo. Então, eu preciso descansar, gente. Eu tô bem exausta, bem cansada. Então, acho que a gente vai parar aí uma semaninha, tá bom? Mas a gente volta com tudo aí, com a graça de Deus, em janeiro. Amém. Mas quinta-feira eu vejo vocês, tá bom? Com a graça de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou desligar o Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém.